Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor, amém, boa noite. Vamos à mensagem da Bíblia. Eu convido o amado irmão, a igreja, abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 16. Nós iremos ler os versos do 5 ao 12. 2 Samuel 16, do 5 ao 12. 2 Samuel 16, do 5 ao 12. Amém, igreja? Diz assim na palavra do Senhor: Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando-o, dizia Simei: Fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial! O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi, quem diria: por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: Eis que meu próprio filho procura tirar-me a vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, pela revelação da Tua palavra. Obrigado por Teu Santo Espírito, Senhor, que está aqui a nos dirigir. Obrigado pela Tua presença que se faz sentir em nosso meio. Obrigado pelo Teu povo aqui reunido, que veio Te ouvir, Senhor, e obrigado por me capacitar para transmitir a palavra que vem do Teu coração para o nosso coração. Eu Te oro assim, Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A escola do quebrantamento. Você está convidado. Se ainda não se matriculou, se matricule na escola do quebrantamento. Aliás, eu creio que o Senhor já lhe matriculou, como a mim também. O que talvez aconteça é que a gente, embora matriculado, esteja no Rio Grande do Sul fala gazear as aulas. Como é que chama aqui? Gazear? Você sabe que é gazear também, Pois é, parece que muitos de nós estamos querendo matar a aula na escola do quebrantamento. Mas
Se não recebermos o diploma de aprovado na escola do quebrantamento, vai ficar muito difícil os planos de Deus serem cumpridos na nossa vida, embora os planos do Senhor não possam ser frustrados. Mas aquela história do testemunho do ex-padre Lorival aqui em Santa Gertrudes, quando ele terminou o testemunho, eu que estava lá empolgadíssimo com o testemunho, a expectativa que eu fiquei é que a vila de Santa Gertrudes todinha se converteria quando ele fez o convite para aceitar Jesus. E a minha surpresa, nenhuma alma se rendeu. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, certo? Certo. Mas se você não quiser, você pode até conhecer e ouvir a verdade que liberta e não ser libertado por ela se você não quiser. Porque ninguém aceitou lá Jesus, depois do que ouviu aquele testemunho tremendo. O ex-padre teve muita coragem para deixar a boa vida que levava lá como padre e contra todos os princípios, toda uma formação, toda uma tradição. Ele foi contra tudo isso e largou e está aí agora, ó, dando a cara para bater, defendendo o nome de Jesus. Que coisa linda! Porque a verdade está aí, está escancarada. Ouve quem quer, segue quem quer, aceita quem quer. Quer continuar enganado? Você gosta de viver enganado? Me engana que eu gosto. Eu não gosto. Mas vamos para o texto da escola do quebrantamento. Se você conseguiu captar na leitura da palavra, nós estamos encontrando aqui em 2 Samuel 16, do 5 ao 12, que lemos agora. Davi já é rei. Davi está indo embora, porque seu filho Absalão lhe aplicou um golpe para lhe tomar o reino. Seu próprio filho. E a gente às vezes se admira, como é que pode? Mas a Bíblia diz que os inimigos do homem são os da sua própria casa. Está aí, o rei Davi, o grande rei Davi, preferiu baixar a cabeça, se afastar, foi embora para não brigar com o filho pelo reino. Reino este que Deus havia lhe dado quando ele tinha 16 anos. Um rapazinho, quando recebeu a unção através de Samuel, o profeta e juiz. E lá vai indo Davi com seus seguidores. E o Simei agora com ódio, porque Saul havia morrido. Na verdade, ele era mais amigo de Saul do que de Davi. Mas enquanto Davi era o rei, ele não tinha coragem de chegar e afrontar o rei. Mas neste momento que Davi já estava indo embora, ele se enche de coragem e vai lá e fica dizendo as coisas com Davi, e jogando pedra, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos. O cara fica jogando pedra contra o rei Davi, contra todos os seus servos. E diz que Davi ia caminhando e ele ia pelo lado xingando, jogando pedra e xingando, dizendo as coisas com o rei. Meu Deus! Maldiçoando, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul. Ele defendia era Saul. Saul estava morto, cujo reino usurpaste. Que mentira! Davi não usurpou nada. As armas do inimigo, a mentira, a afronta. O Senhor já o entregou nas mãos do teu filho Absalão, e este agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. E ele achando bom que Davi estava vivendo um momento ruim, um momento de desgraça. Tem gente, irmão, que sente prazer de ver a gente na desgraça. Vibra, torce para ver a gente derrubado. Só que Simei não sabia, e as pessoas que também torcem para ver a gente derrubado, que ele não sabia, é que Davi havia sido aprovado com louvor na escola do quebrantamento. E você diria, mas Davi tinha sangue de barata. Não, ele foi aprovado na escola do quebrantamento. Está aí algo que eu ainda preciso me quebrantar mais. Talvez você que me ouve, quem sabe, né? Você quem sabe, talvez esteja precisando ser mais quebrantado,
Davi tinha sangue de barata no seu entendimento? No meu não. Como eu disse e repito, ele foi aprovado com louvor na escola do quebrantamento. Olha a reação dele. O Abissai chegou e disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Olha como ele chamou outro, cão morto. Está te amaldiçoando. Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. O negócio ali era pesado. Era uma época também que a violência também imperava. E bastava uma ordem de Davi dizer: vá lá e cala a boca desse nojento. Davi poderia ter dito, né? Será que eu não diria no lugar de Davi? Será que você não diria no lugar de Davi? Você suportaria o sujeito ficar te xingando o tempo inteiro? Jogando pedra contra você o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro? Qual o teu limite? Até onde você suporta para explodir ou não? Nós aguentaríamos o Simei jogando pedra e nos xingando o tempo inteiro? Qual o nosso limite? Será que eu não diria para Simei: vá, rapaz, arrebenta a cabeça desse desgraçado, faz ele calar, faça qualquer coisa, mas eu não aguento mais esse cara me xingando todo o tempo. Mas a reação de Davi foi o contrário, foi diferente. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Zeruia não era um homem, era uma mulher, viu? Zeruia era uma mulher, que é algo estranho na Bíblia, que geralmente a Bíblia cita o nome do pai. Mas eu imagino que essa mulher devia ter uma personalidade muito forte para ser citada na Bíblia, os filhos de Zeruia. Interessante, fecha parênteses. Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse amaldiçoa a Davi, quem diria porque assim fizeste? Ou seja, foi o Senhor que mandou ele amaldiçoar? Aí que está a questão da nossa compreensão. Aí que está a nossa compreensão. Deus manda o outro amaldiçoar a gente? Irmão, é a escola do quebrantamento. Deus levanta pessoas ao nosso redor para nos provar, para nos testar, para ver até onde nós já conseguimos absorver a palavra na nossa vida. Se nós já estamos conseguindo ou não desenvolver o fruto do Espírito, que vai nos falar em mansidão, domínio próprio. Isto é fruto do Espírito. É lógico que o fruto do Espírito é algo que vai se conquistando enquanto estamos cursando a escola do quebrantamento. Não é logo que se matriculou e já sai com o diploma na mão. Tem que passar todos os anos cursando. Para alguns demora mais, porque insistem em faltar aula, insistem em repetir o ano. Para outros se dobram logo, se entregam logo, assistem todas as aulas, fazem todas as lições bem direitinho e termina logo a escola do quebrantamento. Pronto, está quebrantado, pode agora partir para uma pós-graduação. Entenderam? Acho que com essa ilustração a gente entende muito bem o que seria a escola do quebrantamento. E aí Davi entende que tudo vem do Senhor e tudo é permissão do Senhor. E aqui a gente precisa entender tudo isso na vida da gente. Situações são colocadas, são criadas na nossa vida, na nossa frente, para nos testar. E nós aguentamos um pouco, mas não aguentamos o tempo todo. Claro, ninguém é de ferro, ninguém tem sangue de barata, mas é possível. E Davi, talvez no começo da vida dele, fosse muito estourado. Me lembro agora da passagem de Abigail e Nabal. Ele não era nada, tinha um bando que seguia com ele. E ele mandou um recado para Nabal porque queria que Nabal mandasse isso e aquilo para eles comerem. E Nabal mandou um recado que não ia dar nada. Quem era Davi para estar mandando ele entregar as coisas? E ele resolveu partir para arrebentar com Nabal. Estava começando ali, talvez já estava no meio do curso, ainda precisava ser mais quebrantado ainda. Se não fosse Abigail interferir, a mulher do Nabal, ele teria ido lá e teria matado todo mundo. Sabe aquela coisa do temperamento explosivo que a gente tem? Né? Não aguenta, eu não levo o desaforo para casa. E às vezes o mais engraçado que a gente suporta muita coisa lá fora, isso é que é cruel. Suporta coisa lá dos outros e dentro da casa da gente, a gente não suporta nem 1/5 do que suporta lá dos outros. E aí com os outros a gente tem paciência, tem autocontrole, tem domínio próprio.
E às vezes em casa, com nossa esposa, com nossos filhos, sou machão, eu mando, eles obedecem. Então eu grito, eu bato, eu xingo, eu faço e aconteço. Depois arrepende. Ah, meu Deus, como precisamos estudar com mais afinco nessa escola do quebrantamento. E disse mais Davi a Absai, no verso 11, e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita. Veja, irmãos, às vezes ainda não é pouco os outros lá da rua, lá de fora, para atazanar a nossa vida. Se a gente não se dobra para chegar no ponto que Deus quer que a gente chegue, de repente cria uma contenda dentro da casa da gente, com um filho ou alguém próximo que more com a gente. E aí dentro de casa é pior, porque quando ela na rua, você toma uma decisão, não vai mais ali, ou larga, ou perde o emprego, ou sai do trabalho, e muitas vezes a gente precisa trabalhar, precisa daquele dinheiro. Eu tive que engolir muito sapo no Banco do Brasil. Até hoje, como pastor, eu engulo cada sapo, que vocês, se vissem o tamanho dos sapos que passam na minha garganta, vocês não acreditariam. Mas essa etapa da escola do quebrantamento, parece que esta aí eu já consegui passar. E eu nunca vou me esquecer do meu amado pastor Maurício, que me disse: pastor Edson, não peça para Deus retirar os sapos da sua vida. Ele nunca vai retirar os sapos, você vai ter que engolir. Então, se você vai ter que engolir os sapos, peça para que Deus aumente o tamanho da sua garganta. E eu tenho pedido a Deus: Pai, aumenta o tamanho da minha garganta, para eu continuar fazendo a tua vontade, para eu perseverar, Senhor, porque tu tens um fim para minha vida, para minha existência, e eu preciso chegar neste fim que o Senhor determinou para mim. Então me ensina, Pai, a como me quebrantar, a como tolerar, a como ter paciência, a como suportar, como teu filho Davi, que era conhecido como o homem do coração de Deus, que tinha o coração segundo Deus, né? Para que eu tenha o coração segundo Davi. E ele diz: deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Interessante ele reconhecer aqui que se o Simei estava maltratando ele, era com permissão de Deus. Era Deus mais uma vez provando. Já tinha provado ele dentro de casa com o próprio filho, e agora colocava um outro lá fora, atazanando a vida dele. E o que ele fez? Deixa que fale, eu vou seguir meu caminho, porque eu estou vendo que tudo isso vai passar. Eu não posso esquecer de Jó, que nos ensina. Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e que um dia se levantará sobre a terra. Então pode me xingar, pode atirar pedra, pode me dizer as coisas. O meu Redentor vive e um dia vai se levantar sobre a terra e vai me fazer justiça. Isso tudo vai passar, esse mês da vida vão passar. Ele não vai jogar pedra a vida toda, ele não vai me amaldiçoar a vida toda. Agora, se eu entender o propósito de Deus para a minha vida, eu, Davi, entender o propósito de Deus para a minha vida, eu vou suportar, porque eu vou olhar muito além deste Simei que está me dizendo as coisas. Eu vou olhar para aquilo que Deus tem preparado para mim, porque senão eu vou me perder brigando com o Simei, e quem sabe nessa guerra com o Simei eu fique no caminho e não consiga chegar no alvo que Deus tem reservado para mim, e eu vou falhar, vou ser reprovado na escola do quebrantamento. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Olha a esperança de um homem quebrantado que foi aprovado na escola do quebrantamento. Estou passando pela humilhação, sou o rei, eu sou o rei, do povo está lá me dizendo as coisas, me xingando, mas talvez Deus, que tudo vê, que tudo sabe, ele ainda coloca talvez, porque é a esperança dele, talvez. Ou seja, eu acredito, eu espero que
que Deus, que está vendo tudo, está contemplando a minha serenidade diante desta situação, e Ele diz: e me pagará com bem a sua maldição neste dia. Porque Deus só tem o bem para mim e para você. Por que é importante passar na escola do quebrantamento? Vamos dar um passeio pela Bíblia? Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 18, os versos do 1 ao 6. Jeremias 18, do 1 ao 6 diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Tremenda lição Deus deu aqui no Antigo Testamento para o profeta Jeremias. Leva ele para ver o oleiro trabalhando, o oleiro está lá nas rodas, o vaso ainda rodando no barro mole, e ele desmancha todo o vaso e começa a fazer tudo de novo. Ó ilustração maravilhosa do que é que Deus faz com a gente neste curso na escola do quebrantamento. Ele quebra o vaso e faz um vaso novo. Só que aquele vaso que ele quebra é porque precisa ser quebrado, porque é um vaso que ainda está cheio de impureza, de imperfeição. Ora, para servir ao grande oleiro, o vaso não pode conter imperfeições. Ele quebra e faz de mim, de você, um vaso novo nas mãos dele. Agora sim, feito conforme o trabalhar das mãos dele. Agora você pensa que para o vaso, se o vaso pudesse sentir, se o vaso pensasse como nós sentimos e pensamos, o que o vaso pensaria? Me quebrou todo. Quebrar dói, fragmenta em 1000 pedaços, desmancha. É isso que Deus faz comigo e com você na escola do quebrantamento. Quebra o vaso todo. Não foi Ele que fez? Ele pode quebrar. E louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos quebra. Para quê? Para nos fazer um vaso novo sem imperfeição, para receber o seu santo óleo. O vaso não pode estar sujo, não pode ter imperfeição, não pode estar manchado. Como é que eu quero ser cheio do óleo do Espírito Santo, se ainda dentro de mim estou cheio de imperfeições? Senhor, me quebra. Senhor, me desmancha. Faz de mim um vaso novo. Ah, é bonito a gente dizer isso, não é? Tem um efeito tremendo. Quebra, meu Pai, faz de mim um vaso novo. Mas engraçado, na hora que começa a quebrar, eu não levo desaforo para casa, eu não suporto, eu isso, eu aquilo. E Davi poderia ter dito: arranca a cabeça desse homem. Deixa, eu já fui quebrado pelo Senhor, eu hoje sou um vaso novo. Eu tenho consciência da importância que eu tenho para o meu Deus. O meu Deus vai me pagar com bem o mal que Ele está pretendendo me fazer. Deixa Ele na mão de Deus. Não faz nada com Ele, não. Deixa Ele na mão de Deus. Por que então que Deus faz? Vimos aqui em Jeremias. E como foi o trabalhar na vida de Davi? Vamos então para o texto de 1 Samuel 16:1. Acharam aí 1 Samuel 16:1? Disse o Senhor a Samuel: até quando terá pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Aqui começa, digamos assim, a preparação da consagração de Davi como rei. Deus chama Samuel e diz: eu já me aborreci com Saul, que é o rei. Vai na casa de Jessé,
eu vou te mostrar quem é que você vai ungir lá. E Samuel foi, mas eu gostaria de citar uma coisa. Davi tinha 16 anos quando a unção de Deus, através de Samuel, foi derramada sobre ele. Ele foi ungido rei com 16 anos. Mas interessante, a gente acha que recebeu a unção que ele já ia assumir como rei. Foi não. Olha o que aconteceu com ele. Saul continuou sendo o rei. Vamos para 1 Samuel 16, do 10 ao 13. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Eis aqui o que acontece quando a unção de Deus é derramada sobre nós. Unção implica em derramamento de virtude, derramamento de poder, é a unção do Espírito Santo. O Espírito do Senhor se apossou de Davi. E aí, ato contínuo, no verso 14 vai dizer: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor. Olha que contraste. Quando Davi recebe a unção, na mesma hora o Espírito do Senhor se afasta de Saul. E aí, quando o Espírito de Deus se afasta de uma pessoa, o que é que acontece? Diz aqui no verso 14, na parte B: da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então Saul, além de perder o Espírito do Senhor, ficou sendo atormentado por um espírito maligno. E aí, Davi lá, tomado do Espírito Santo, ungido, mas um menino, 16 anos, ele tinha condição de assumir o reino ali? Não. Por quê? Ele precisava estudar na escola do quebrantamento, para que um dia, quando ele fosse rei, ele soubesse suportar as pedradas e as maldições de Simei, soubesse suportar e enfrentar a própria contenda com seu filho e tantas outras coisas que sucederam a Davi. Se ele não tivesse estudado na escola do quebrantamento, ele nem teria provavelmente chegado até a passagem que nós lemos na abertura desta mensagem. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. E disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi a teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho, um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi seu filho. E no verso 21, assim Davi foi a Saul e esteve perante ele, e este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. O que nós temos aqui? O que mais me chama a atenção: irmão, Davi recebeu a unção e foi enviado para onde? Para dentro do palácio de Saul. Para ser o rei? Não. Ele foi colocado do lado de Saul, que no começo amou ele, gostou dele, porque ele era útil, porque Saul ficava atormentado pelo espírito maligno, e Davi tocava a harpa, e Deus habita no meio dos louvores. Quando ele tocava aqueles louvores, o rei se
sentia melhor porque o espírito maligno não suportava os louvores que Davi tocava. No começo, Saul até que gostava, Davi era útil para ele, mas dá para a gente entender que ele foi colocado exatamente do lado do homem que o iria perseguir até não poder mais, até querer matá-lo no desenrolar da história. E a gente vai entender, mas por que é que Deus fez isso? Se Deus queria que ele fosse rei, por que não matou Saul e não colocou ele logo como rei? Interessante demais a lição que eu tiro disso aqui. Ele colocou Davi na escola do quebrantamento, cujo professor era o rei Saul. Saul era o professor de Davi, para quebrantar Davi. E como Saul quebrantou Davi? Aquela pessoa que é colocada muitas vezes no nosso caminho e a gente quer cair fora dela, ela é um instrumento na mão de Deus para nos trabalhar. E a gente, quando foge, e não é na hora de fugir, a gente não quer aceitar. Bem, talvez aquele ali a gente se livre, mas os planos não podem ser frustrados. Aí quando você vê, mas eu não dou sorte, sai tudo errado para mim. Não é que eu fui trabalhar em outro lugar e outra pessoa lá ainda me fez mais mal do que aquele outro lá. Os planos de Deus não podem ser frustrados e a gente pensa que consegue fugir. Por isso que eu digo, tem uns que terminam mais cedo a escola do quebrantamento, tem outros que vai ter que estudar por anos a fio. Vamos ver como é que Davi sofreu nas mãos de Saul? 1 Samuel 18, dos 5 ao 16. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Até aqui Davi ia indo bem, progredindo, trabalhando, sendo promovido. Ele tinha lutado contra o gigante, venceu o gigante, aí foi promovido. Deram uma chance para ele e ele saía bem, o povo gostava dele. Mas aí, irmãos, aconteceu algo que vira toda a história agora. Olha só o que aconteceu. No verso 6, sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, olha só, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro de Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. Eita, que coisa legal! Vinha ele, Davi, do lado de Saul, vinha entrando na cidade, e as mulheres, logo as mulheres, saíam dançando e tocando tambores e cantando, e Saul achava aquilo lindo, e Davi certamente achava também, as mulheres homenageando eles, e eles estavam muito felizes, com aquela alegria toda, as mulheres dançando e cantando. Mas aí Saul prestou atenção na letra do que as mulheres cantavam, e ele ficou irado. Olha o que as mulheres cantavam. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Pronto. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. O que se entende daqui? Saul era bacana, né? Mas Davi era muito mais. Saul matava milhares, mas Davi matava 10. E essa, apenas uma palavra, 10, fez toda a diferença. Começou a provocar em Saul inveja. E a inveja é um sentimento cruel que nos corrói. O invejoso é a coisa mais triste que tem, porque ele não consegue se igualar ao outro, mas deseja o que o outro tem. Saul era o rei, ele queria toda a honra e toda a glória para ele, mas as mulheres reconheciam que Davi matava mais do que ele, então ele queria que aquele canto fosse o contrário. Davi matou seus milhares e Saul seus 10 milhares. Eita, ele ia ficar feliz, ia tomar vinho, ia jogar dinheiro para as mulheres, ia fazer um monte de coisa. Mas as mulheres diziam que era Davi que tinha matado 10 milhares. E a partir daqui então, irmãos, ele começou a olhar Davi com outros olhos. Quer ver? Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão o reino? Aqui ele desconfiou.
esse rapazinho tá aqui, e se eu bobear vai tomar o meu lugar. Agora, que diferença havia entre um e outro? Nós já vimos isso. Davi era cheio do Espírito de Deus, e Saul tinha um espírito maligno. Essa é a diferença, irmãos. O mundo nos odeia quando olha para nós e nos vê cheios do Espírito. É por isso que o mundo nos quer ver pelas costas. O mundo quer nos matar. Se pudesse, acabava com a gente. Porque eles, como Saul, não suportam ver a ação do Espírito Santo na vida da gente. E quem anda cheio de Espírito, as pessoas olham e notam logo. Você pode estar, inclusive, passando pela provação que está. Mas se você é realmente uma pessoa de Deus, uma pessoa quebrantada, que olha além daquela situação e que olha para cima sempre e vê o Deus que não vai te desamparar, mas que está usando aquela circunstância, aquela situação, de alguma forma que vai trabalhar a tua vida, porque a palavra assim nos garante. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, tanto as boas quanto as que nós achamos que são ruins, no final da história, todas as coisas cooperam para o bem. De quem? De todo mundo? Não! Daqueles que amam a Deus. E que mais? E que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas cooperam para o bem. É duro de aceitar, né? Mas é segundo o seu propósito. Então eu diria hoje, como o Davi disse, eu vou me importar com esse Simei que está aí jogando pedra. O meu Deus vai me recompensar, vai me pagar com bem todo o mal que estão tentando me fazer. Você crê assim? Eu creio. Essa palavra Deus mandou dizer para você, com certeza. Para mim, porque não é só para os outros. Se a palavra não servir primeiro para mim, eu estou perdido. Porque eu sou pecador tanto quanto vocês. Sou carente das misericórdias do Senhor tanto quanto vocês. Estou matriculado na mesma escola do quebrantamento. Olá, colegas. Somos colegas. Talvez alguns da mesma turma, ou não, mas estamos todos na mesma escola. Não é nem faculdade, viu? É escola. A faculdade já é um curso superior e a gente está lá engateando. Carentes, precisamos da orientação de Deus para a nossa vida, e nem sempre Ele vai passar a mão na nossa cabeça. Tem horas que Ele vai dizer palavras duras, porque afinal Ele é o oleiro e nós somos o barro. Então deixa que Ele nos quebre de verdade e que trabalhe a nossa vida, que nos faça do jeito que Ele quer. E aí sim, na hora que a gente tiver moldado do jeito que Ele quer, então estaremos prontos para receber a bênção que Ele quer derramar sobre a nossa vida. Capítulo 18, no verso 9, ele diz: daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. E no verso 10, no dia seguinte, o espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. E isso fala muito para mim, porque chegou agora aqui num ponto que não eram só acusações verbais, não eram só palavras. Aqui ele partiu para agressão mesmo. Ele jogou uma lança ainda com a intenção clara: encravarei Davi com a lança na parede. Ele já via o rapaz lá encravado com a lança, preso na parede lá, morto. E ele se desviou 2 vezes. Ou seja, não foi uma só, foi 2 vezes. Aí esse é o momento da gente sair daquele lugar, quando a gente realmente passa a correr risco de morte. Mas enquanto isso não acontecia, Davi estava lá tocando a harpinha dele para o seu inimigo. Incrível, né? E aí os anos se passaram e muita coisa aconteceu, e finalmente
Saul acabou se matando, se jogou sobre sua própria espada. E aí, finalmente, Davi assumiu como rei. Com que idade? 30 anos. Jesus, esse rapaz recebeu a unção com 16. Somente com 30 anos é que ele conseguiu chegar a ser rei. 14 anos na escola do quebrantamento. Aí sim, agora ele estava preparado, capacitado para enfrentar o que viria, porque às vezes a gente está só olhando no cargo, irmão, está olhando só na função, mas não imagina que o cargo e a função, ele tem muito mais do que o brilho, ou o salário, ou os holofotes. Ele tem muito mais, que chama responsabilidade, problemas que vêm exatamente com aquilo que a gente está lutando para conseguir. Meus queridos estudantes da faculdade de Direito, vocês estão loucos certamente para terminar o curso, para passar na OAB, e pensa que aí terminaram os seus problemas. Eu lamento ter que dizer-lhes que não é só terminar a faculdade, não é só aquela festa bonita, depois passei no exame da OAB, passei, agora eu posso ser doutor, advogado. Desempregado? O que eu faço da vida? O que eu faço da vida? Vou me juntar numa banca para ganhar um salário mínimo? Morrer de trabalhar para o outro lá e o outro ganhar nas minhas custas? Vou eu abrir uma banca sem ter experiência de nada? Vou fazer um concurso? Ou vou ser taxista, como tem muito cara que é formado em Direito e é motorista de táxi? Lá em São Paulo, você já vê uns quantos. E mesmo assim, quando começa a exercer a profissão, pode se preparar. Aquela juíza foi morta recentemente. Estava combatendo o crime organizado lá, pagaram ela. E volta e meia tem juiz e promotor, desembargador ameaçado. Meu Deus. Pois é, esta é a vida. Bem-vindo ao mundo real. Esta é a vida. Agora, vence quem está com Deus. Vence quem tem o quebrantamento suficiente para se ficar jogando pedra e gritar e amaldiçoar, e a gente saber aguentar. Novo nascimento. Nicodemos perguntou para Jesus o que era o novo nascimento, ele não sabia. Esse texto da gente de hoje faz uma ponte com o novo nascimento de Nicodemos. Está lá em João 3, do 1 ao 7. Evangelho de João, capítulo 3, do 1 ao 7. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? O homem natural acha que novo nascimento é voltar ao ventre materno e nascer outra vez. Mas Jesus mostrou que esse novo nascimento é um novo nascimento espiritual. Respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nascido da carne é carne. Aí carne produz o quê? As obras da carne. Vamos para Gálatas 5, no 19. Gálatas 5,19. Quem não passa na escola do quebrantamento, quem não experimentou um novo nascimento, está vivendo ainda no meio disso aqui. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, que é contendas, confusões, ciúmes, iras, discórdias, olha aí, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta. Quem é nascido da carne pratica isso, o homem natural pratica isso. E você, em que fase você está? Está nessa aqui das obras da carne, ou já está bem adiantado na escola do quebrantamento e já começamos a poder observar
na sua vida o fruto do Espírito. No verso 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, e eu destaco aqui mansidão, domínio próprio. Olha aí a diferença, as obras da carne e o fruto do Espírito. Eu gostaria de encerrar com uma ilustração que ela sintetiza tudo que nós dissemos aqui. Milho de pipoca, de autoria de Rubem Alves. Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho para sempre. Olha o que ele diz: milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho para sempre. Tem hora que a gente tem que passar pelo fogo, né? O barro tem que ser trabalhado, desmanchado, e o barro, depois de refeito, o vaso tem que ser cozinhado no fogo, tem que aguentar o fogo. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo, ou seja, pela prova. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. São pessoas de uma mesmice e uma dureza assombrosa. Só que elas não percebem e acham que o seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. Mas de repente vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos. A dor. Pode ser fogo de fora, perder um amor, perder um filho, o pai, a mãe, perder o emprego, perder a moto, perder dinheiro, ficar pobre. Pode ser fogo de dentro, pânico, medo, ansiedade, depressão ou sofrimento, cujas causas ignoramos. Há sempre o recurso do remédio. Qual é o recurso? Apagar o fogo. Sem fogo, o sofrimento diminui. Não tem o fogo, mas você continua sendo milho. Com isso, a possibilidade da grande transformação também diminui ou se acaba. Imagino que a pobre pipoca fechada dentro da panela, lá dentro cada vez mais quente, pensa que a sua hora chegou, vai morrer. Dentro de sua casca dura, fechada em si mesma, ela não pode imaginar um destino diferente para si. Não pode imaginar a transformação que está sendo preparada para ela. A pipoca não imagina aquilo de que ela é capaz. Mas aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece. Bum! E ela aparece como uma outra coisa, completamente diferente, algo que ela mesma nunca havia sonhado. Bom, o milho se transforma na pipoca, não é? Transformação. Se não fosse o fogo, continuaria sendo milho para sempre. Mas porque ela passou bravamente pelo fogo, houve uma transformação linda, deixou de ser milho e virou pipoca. Mas aí ainda tem o piruá. O que é o piruá? Você sabe o que é o piruá? Piruá é o milho que não estoura. Já aconteceu de você fazer uma panela de pipoca? Tem alguns que não adianta, não estouram e às vezes até queimam, estraga a pipoca. É aquele que insiste em não querer ser transformado. Passa, resiste o fogo, queima e continua sendo, agora não mais milho. A transformação é que virou agora um piruá. O piruá é o milho de pipoca que se recusa a estourar. São como aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. Elas acham que não pode existir coisa mais maravilhosa do que o jeito delas serem. A presunção e o medo são a dura casca do milho que não estoura. No entanto, o destino delas é triste, já que ficarão duras a vida inteira. Não vão se transformar na flor branca, macia e nutritiva, não vão dar alegria para ninguém. Como está a sua vida? Como é que está o seu curso? Você trancou a matrícula? Está faltando aula? Ou está cursando direitinho?
está aguentando. O professor às vezes lhe dá uma prova difícil, você fica xingando o professor, mas acaba entendendo que tem que passar pelaquela prova, senão você não consegue ir adiante. Tem que passar por aquela prova. Esta é a vida. Olha que se você repetir o ano, talvez no ano que vem pegue um professor mais duro do que esse desse ano. Entendeu? Vai pegar outra pessoa que talvez vai te maltratar, vai massacrar muito mais. Você está passando pelo fogo, está passando pela prova, como eu também. O que nós vamos fazer? Resistir bravamente e virar um piruá? Ou deixaremos que a vida siga o seu curso conforme a vontade de Deus e a gente deixe de ser milho e passe a ser pipoca para a alegria de todos e principalmente de Deus, porque afinal de contas foi para isso que Ele nos criou. Que o Senhor aplique o entendimento dessa palavra em cada coração, em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Deus, eu estou arrependido, com o coração ferido. Ó Senhor, vem me ajudar. Sei que errei em te deixar, mas agora estou voltando. Deus, eu quero teu perdão. Deus, eu confesso quantas noites tão sozinho eu chorava e ninguém me consolava. Deus, no momento eu vi meu fim, mas tua voz falou assim: filho meu, volta pra mim. Senhor, tu sabes que não mereço teu amor. Senhor, tu sabes que manchei o teu altar. Senhor, tu sabes que desprezei o teu querer. Filho, não importa o que você fez de errado, tu és meu filho e não vou te abandonar, porque eu te amo e ninguém pode impedir. Filho, eu te amo, vem pros meus braços, eu vou enxugar o teu rosto molhado, vou te levantar. Filho, eu te amo, vem pros meus braços, pois eu te escolhi, também te ungi. Meu filho, eu te amo. Senhor, tu sabes que não mereço teu amor. Senhor, tu sabes que manchei o teu altar. Senhor, tu sabes que desprezei o teu querer. Filho, não importa o que você fez de errado, tu és meu filho e não vou te abandonar, porque eu te amo e ninguém pode impedir. Filho, eu te amo, vem pros meus braços, eu vou enxugar o teu rosto molhado,
Programa Momentos com Jesus.